galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast É Possível. Hoje vou entrevistar, para mim, uma honra entrevistar essa pessoa. Acho que ela está no segmento de comunicação desde quando eu nasci. E para mim é um ícone da comunicação na cidade de Guarulhos. Está aqui o Roberto Samuel. Muito obrigado, Roberto Samuel. Seja bem-vindo ao É Possível. Obrigado, Caê. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com você. Um cara que conhece bem a cidade, um cara dinâmico, um cara que tem foco. E Guarulhos precisa de gente igual você. Gente que tem foco e persiste sempre. Olha, eu vou falar para você, Roberto. Para mim dá até um friozinho na barriga, sabia? Porque eu já fui dar entrevista para o Roberto, mas eu nunca vi ninguém entrevistar o Roberto Samuel, hein? É a primeira vez ou não? Não é a primeira vez, mas eu não gosto muito. Eu não fico muito à vontade em sendo entrevistado. É um negócio meio estranho. Nós levamos a vida toda aprendendo a entrevistar. E nunca nos preparamos realmente para ser entrevistado. Então a gente fica um pouco na defensiva. Ah, não, mas você vai dar show aqui pra gente. Eu queria agradecer também a TBL Comunicação. Você conhece a TBL Comunicação, Roberto? Ah, conheço. Ela é uma empresa criada com muito carinho e com desejo de fazer uma comunicação boa para a cidade. A cidade de Guarulhos sofre por ser tão próxima a São Paulo e a gente muitas vezes não consegue todo o aporte financeiro que é necessário para uma boa comunicação. Guarulhos, nós ainda não conseguimos alcançar toda Guarulhos. Estamos lutando para isso. E a TBL nasceu mais ou menos com essa intenção. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Antes de iniciar a nossa conversa, eu vou dizer assim, ó. Do ponto de vista de estrutura, tudo que eu vejo aqui na TBL, inclusive onde a gente está gravando esse programa de podcast, eu já passei por vários locais. O mais estruturado, o com mais condição, com equipe boa, não é porque você está aqui não, já te falei várias vezes, é aqui na TBL. Fala um pouquinho antes de começar o programa, você tem que fazer um merchan aqui, como é que faz para a pessoa utilizar esse espaço, essa sala de podcast, para a gente divulgar aí para os nossos telespectadores. Não são muitos ainda, Roberto, mas a gente vai chegar em vários. Com certeza, olha, nós temos o meu WhatsApp, diretamente você pode falar nos 11 947 310220 e também nas nossas redes sociais. Procura o Instagram lá, tem toda a equipe olhando com muito carinho, @TBL Comunicação, @TBL Comunicação, nosso Instagram, você vai ter todas as informações. Hoje, atualmente, eu não tenho medo de dizer que nós temos a melhor estrutura de Guarulhos, porque nós viemos construindo aos poucos, com muitas dificuldades, porque a maioria dos produtos, você sabe, são importados. Hoje em dia é até um pouco mais fácil importar, mas há 2, 3 anos atrás era muito mais complicado. Então nós viemos montando aos poucos e sempre com muito carinho, sempre pensando numa qualidade top. Tem ótimos profissionais dedicados e que gostam da comunicação. Olha, eu posso dizer assim, eu acompanhei, Falo Roberto. demais, não? Fala nada, você é o comunicador que fala bem e preciso. Eu acompanhei desde o início, desde a montagem da sala, até você me explicar a questão das câmeras, de onde vinha, o teleprompter, né? E eu falei, vou aprendendo um pouco com o Roberto de audiovisual. Eu venho do mercado impresso, né? Jornal de mídia impressa. Quero dar um recado para você que está me assistindo. No mínimo você já foi um cliente meu, ou é um amigo, ou trabalha como empresário na cidade de Guarulhos. Vem conhecer o estúdio da TBL Comunicação, que é incrível, cara. Aqui o atendimento é bom, até a água é diferente, ó. Até a água é diferente. Quem bebe água daqui, volta. É isso mesmo. Bom, vamos entrar agora na vida do Roberto Samuel? Podemos entrar nessa intimidade vamos lá. De quando começou toda essa história de TBL Comunicação? Conta um pouquinho da sua história em Guarulhos, né? Para a pessoa que está te assistindo ver a sua história na cidade. E como iniciou essa questão da comunicação aqui, início da TBL, programa Tribuna Livre, de onde surgiu a ideia. É importante o nosso telespectadores ver essa história aí, conhecer essa história. Eu gostaria de falar com o pessoal mais jovem o quanto é importante você saber a história. Nos últimos 30, 40, 50 anos, a tecnologia ela mudou de uma forma absurda. Pra você ter uma ideia, fax, que você nem sabe mais o que é fax, foi criado na década de 70 do século passado. E aí o pessoal até fazia propaganda, olha, esse papel vai passar pela linha do seu telefone. Então, tinha até a piada da pessoa que tentava passar uma calça pelo fax para sair do outro lado do telefone. Então, tem histórias maravilhosas. E eu nasci nesse mundo analógico, né? Meu pai falava que eu era meio doido, porque eu costumava ouvir rádio de um lado, TV na minha frente, livro do canto e o gibi. Então, era muita coisa vendo ao mesmo tempo. E eu sempre soube que eu queria comunicação, embora não soubesse exatamente se ia ser jornalista ou não.
eu tive uma vida difícil, né? Muito complicada, família pobre e tal. Na verdade, eu me formei em jornalismo, tive o diploma depois de casado, né? Porque a vida vai te jogando para um lado, jogando para o outro, até que chegou um momento que eu falei, sim, eu quero ser jornalista. Eu não confiava muito em mim. É um defeito da gente, Caí, não confiar em nós mesmos. Eu acho que é um defeito do brasileiro. Você sabe que essa autossabotagem é de todo ser humano, né? Sim. A gente acha que não é capaz, a gente acha que é capaz, a gente tem que desbloquear isso. A gente é capaz de muita coisa, Roberto. Você, por exemplo, é capaz de construir isso aqui e a gente fica maravilhado com tudo isso. Perfeito. E você é capaz, você viu que você é capaz, né? Então, pessoal, eu tenho, inclusive, eu comecei a escrever e tal. Eu quero contar uma história muito maravilhosa. Isso lá do século passado, lá pelos anos 80, anos 90, eu não conhecia um cara chamado Jair Galhardi. E ele foi diretor da prefeitura. E ele disse o seguinte, eu comecei a trabalhar na Rádio Líder. Já comecei a trabalhar na Rádio Líder com o Pedro e com o Arnone, Pedro Notário e Carlos Arnone. E o Jair, ele criticava muito o Pedro e o Arnone e também começou a me criticar. E aí eu fiquei muito irritado, tal, né? Mas eu não tinha como, que eu não conhecia. Bom, ele acabou inventando um concurso na cidade de Guarulhos, isso lá nos anos 90, a melhor redação de Guarulhos. Aí uma amiga me mostrou, né? Eu falei, sabe uma coisa? É por aí, eu vou fazer uma redação, vou ganhar esse concurso e vou esfregar na cara do Jair. Nossa. É interessante, olha que coisa interessante. E ele me chamava de Roberto Simões para não receber nenhum processo, né? Eu assinei Roberto Simões e eu ganhei o concurso. Só que eu não acreditava em mim. E aí, só que eu esqueci de buscar o prêmio. Quem que escolheu? Foi ele que escolheu a melhor redação? Foi uma equipe que era do jornal Notícias da Manhã, que era uma parceria com o Geraldo Júnior. Nossa. Era o Geraldo Júnior e o Jair Galhardi. E eu acabei ganhando, quem escolheu anos foi... 2000 Não, anos 90. 90 ainda? Anos 90. Nossa. Ele trabalhava lá com o Neftares e tal, né? Nossa. E ganhou a redação. E qual que era o prêmio? Primeiro, um computador. Nos anos 90, gente. Era aquele computador gigante, né? Com tela de tubo e tal. Foi um negócio muito legal. Só que aí, essa história é muito bacana. Na hora de receber, eu não fui no dia porque eu esqueci. Aí na semana seguinte me ligaram e eu fui até a redação, né? Aí a moça, pô, legal, gostei da redação, né? Me dá seu documento. Só que aí eu tinha assinado Roberto Simões e meu nome é Roberto Samuel. Você ia ter que arrumar um documento de Roberto Simões ou desvendar. Como é que aconteceu? Um jornalista que é amigo nosso até hoje, chamado Gilson Ferreira, ele que hoje é sambista, era um grande fotógrafo, ele trabalhava como fotógrafo no Jornal Notícias da Manhã e ele comprovou a história e eu recebi o computador. Olha que história. Que era sua mesmo, verídico. Que era minha e tal, não sei o quê. E como é que ficou o Jair depois disso? Eu esfreguei na cara dele. E aí viramos amigos, né? Tanto que na retrospectiva das minhas filhas Gisele e Jéssica, você vai ver várias fotos do Jair que a partir daí nós nos tornamos grandes amigos. E a partir daí eu comecei a perceber, eu acho que eu tenho um jeitinho para escrever e tal. Embora já trabalhasse no rádio, né? Eu tenho um jeitinho para escrever. E eu comecei a escrever, inclusive, no jornal do Jair Galhardi. E aí eu fui seguindo. Então a gente pode dizer que nesse momento que você viu que seu texto, a sua redação foi aprovada por uns ícones da comunicação da cidade, que é o Jair. Ele trabalhou com o Pedro Notário, trabalhou com o Arnone, que são ícones da comunicação aqui da nossa cidade. Nesse momento você entendeu que é possível você seguir a carreira. Era possível. Já iniciou aí. Então o momento é possível da sua carreira, começa aí. Nem chegou a falar ainda de empresa, né? Falamos da sua carreira como jornalista, comunicador. Porque é importante, cara, você perceber que você pode mudar. Eu acho que nós, que somos pobres no sentido geral mesmo, com falta de dinheiro, falta de cultura, falta de um monte de coisa, parece que o sistema diz, você fica quietinho aí, você não reclama, que se você reclamar, chama a polícia e bate em você. Os doidos é que fazem esse mundo girar. E a nossa cidade precisa de mais doidos, gente que corra atrás, que acredite que é possível vencer, que é possível fazer uma cidade melhor e que é possível ser um bom cidadão. Isso é possível. E eu aprendi isso a duras custas. E aí eu fui crescendo, acabei começando a fazer um programa de TV, e aí
as dificuldades que a gente tinha na TV Guarulhos, porque todos tinham grandes dificuldades, eu comecei a comprar meus próprios equipamentos. Sim, sim. Até que um momento que surgiu que da gente montar mesmo a nossa empresa, que foi um ato meio de loucura, com equipamentos alugados, equipamentos emprestados. Quando isso já, mais ou menos? Acho que foi em 2016 que começou, acho que foi 2015. Foi por 2000... E aí surgiu, na verdade, a ideia do programa... Não, o programa começou um pouco antes. O programa lá já na TV. Já lá na TV em 2011, 2010, 2011. E de onde surgiu a ideia? Programa Tribuna Livre? Olha, a minha vida toda é cheia de história. Tem uma... É isso que a gente quer saber, a gente quer saber a sua história. Olha só, tinha um programa numa TV, canal 14, chamado Telvision. E aí o Zig Zag, repórter Zig Zag e o Sérgio Lessa faziam um programa. O Zig Zag foi meu professor de educação física no Scratch. Ah, é? Comecei o esporte, eu estava jogando Guarulhos, o Zig vai lembrar dessa história. Depois a gente filma isso para ele. Vou trazer ele aqui. Ele é um bom, hein? Ele tem muita história. E aí o que aconteceu, pessoal? O Lessa pediu férias. E aí o Zig ia ficar sozinho, ele me convidou para eu ficar um mês lá. E eu fiquei um mês com o Zig. Só que aí, no mês seguinte, o Zig pediu férias e o Lessa pediu para eu ficar com ele. Fiquei esses 2 meses, depois eles gostaram e pediram para eu continuar. Continuei com um tempo e depois eles acabaram acabando o programa. E eu falei, por que não fazer um programa? E aí eu comecei, meia hora toda quarta-feira. Meia hora que foi na TV Cantareira, extinta TV Cantareira. Lembro. Meia hora. Depois nós tínhamos o canal 58 ainda sob domínio dos guarulhenses, então era meia hora no canal 12 e meia hora no canal 58. E aí foi aumentando dia a dia, meia hora, aí ficou meia hora todos os dias. Aí passei pela TV Destaque até chegar na TV Guarulhos. Então eu passei por todos os meios de comunicações da cidade. Aí foi aumentando pouco a pouco e aí o pessoal começou a gostar do estilo e nós estamos aí até hoje. Olha, o que me lembro bem na parte de comunicação, eu que sou desde 2000 eu trabalhei, 2002 comecei na comunicação, era justamente saber assim, como a gente encontra tanto na política, como você falou, como na comunicação de Guarulhos, pessoas sérias, pessoas que tentam fazer a coisa pelo certo. E aí eu acho que tem um pouco de semelhança nisso, viu, Roberto, da nossa identidade aí de comunicador. Porque assim, se você não tem uma comunicação séria, obviamente você não vai conseguir controlar uma cidade séria. E aí esse fato é muito grave para a gente conseguir fazer isso ser colocado em prática. Eu fiquei por mais de 20 anos trabalhando na mídia impressa e eu falo assim, tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho. Desde a época que você estava na Câmara Municipal, que eu era vendedor de anúncios. Eu passei também pela Câmara, esqueci de falar. Eu era vendedor de anúncios, o Roberto sempre me tratava bem. Falava, vem aqui, entra lá dentro, vai lá, conversa com os vereadores e tal. E isso sempre foi marcante para mim, eu já te falei em outras entrevistas. É verdade. E a gente acaba criando referências também, né? Referências na comunicação. Você tem uma referência hoje de um comunicador em Guarulhos? Ou não? Eu acho que eu tenho o Valdir Carleto, né? Valdir Carleto é um cara que eu sempre tive uma admiração muito grande dele. É um cara que não ficou rico, diferente de outras pessoas com a comunicação. Um cara extremamente sério, talentoso, escritor com uma alma maravilhosa, teatrólogo, poeta, sabe muito o Valdir. Então, ele hoje é a minha referência. Então, a gente tem a mesma referência, hein? Porque o Valdir foi quem me deu a oportunidade de iniciar o trabalho em 2003 no Olho Vivo, na parte de vendas de anúncios, que eu não sou jornalista, eu sou publicitário, formado em administração e marketing, e foi lá que comecei a minha carreira e entrei na comunicação de Guarulhos e acabei conhecendo gente. E aí, depois, então, de você ter a referência do Valdir, começou a escrever os textos e começou a fazer o Tribuna Livre. O Valdir, ele escrevia uns editoriais no Olho Vivo e eu achava fantástico o jeito que ele escrevia. Que era um jeito fluido. Tem algumas pessoas que escrevem e fica meio travado, né? Ele não, ele escrevia fluido e dizia as coisas que eu queria ouvir. Porque é preciso ter um pouco de coragem, um pouquinho de malícia, de ironia, para passar o que você quer pensar, o que você está pensando para as outras pessoas, né? E o Valdir tinha muito isso, né? Legal. E por isso que eu acabei até
tendo mais ou menos o estilo dele. Não cheguei aos pés dele, mas tem mais ou menos o estilo dele. Mas tem muito trabalho pela frente ainda. Você, eu então, espero. Vamos dizer que o momento é possível de jornalismo foi quando você foi aprovado na redação pelo Jair Gaillardi, que não gostava de você, literalmente, e virou seu amigo. Depois, em 2016, você monta toda essa estrutura que a gente está vendo hoje, absurda para uma cidade do tamanho de Guarulhos, que não encontra em lugar nenhum. E aí você vê que o momento é possível para você na TBL Comunicação. Hoje, a TBL Comunicação, ela tem quantos programas? Olha, eu não vou saber de cabeça. Nós temos o principal, que é o Tribuna Livre, né? Tem um que eu gosto muito, que é a nossa cozinha, a sua cozinha, feito pela Joana, né? Nós temos um produto novo chamado Sacada Ligeira, que é uma forma de você passar informações políticas de uma forma leve, uma coisa rápida. Dicas, por sinal, sensacional. As 3 que eu já vi, eu já falei, Roberto, você é fora de série. Muito boa, parabéns. É coisa rápida. Eu gosto muito do Artigos de Quinta, que é um produto muito bacana, que são meus textos que são publicados na Folha Metropolitana e depois transformados em vídeo, porque eu convido alguns amigos, algumas pessoas para interpretar esse texto. Porque cada um tem seu tempero e acaba levando, né? Olha, tem mais do que, Bia. Nós temos Artigos de Quinta, nós temos Tribuna Livre, temos Sua Cozinha, temos Sacada Ligeira, nós temos o Evangelho Diário, está muito bacana. Bem. Você sabe uma coisa bacana que o pessoal gosta? O pessoal gosta de ser lembrado. Uma coisa simples, mas a gente faz os aniversariantes do dia. Num programa, né? Programa. É importante. E o pessoal gosta, e alguns que não... Para você sair, você tem que ser meu amigo nas redes sociais, né? E alguns amigos não são, porque nós já estamos mais ou menos lotados nos 5 mil, e eles me mandam fora, simplesmente para ser lembrado. Então, o ser humano também precisa desse carinho. Às vezes, eu costumo dizer que um abraço sincero, né? Ele acaba acordando a pessoa para não é possível sair desse marasmo. Um abraço, ele vale mais do que muito dinheiro. Parece uma coisa meio piegas, mas não é. Quando você estiver triste e vier um amigo te dar um abraço muito forte, apertando mesmo, porque eu acho que o abraço tem que ser apertado, aperto de mão tem que ser apertado. Você passa uma energia positiva. Então, eu acho que Guarulhos precisa disso. Um pouco disso. Eu acompanho muito você, Roberto, sei que você é uma pessoa muito cristão, né? Uma pessoa da paróquia, vejo que você tem muita amizade também com os padres e vejo também que é importante você estar passando o evangelho para as pessoas, né? O evangelho é a palavra de Deus, a gente tem que refletir sobre ela todos os dias, que segue a nossa condição de ser cristão, fazer o bem, amar ao próximo, e é o que falta um pouco hoje no cenário de Guarulhos, falta um pouco hoje no cenário político. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco para finalizar aqui o nosso programa, para saber o seguinte: o que você espera da próxima eleição agora em 2024 de Guarulhos? Qual a sua expectativa, primeiro como comunicador, depois a gente fala como eleitor? Qual a sua expectativa para a cidade? O que falta para ela? O que a gente tem que pensar hoje quando a gente vai votar em alguém? Como comunicador. Eu penso o seguinte, se discute muito quem será o novo candidato, quem será o prefeito. Tão ou mais importante do que o prefeito é você escolher uma Câmara Municipal competente, que tenha coração. São pessoas que não basta você escolher o seu amigo, o seu colega, o indicado do colega. Você tem que pesquisar, saber que a pessoa é honesta, que é competente, porque estamos cansados de ter muita gente que é bacana, mas não é competente. Com certeza. Eu gosto muito de uma frase do Caetano Veloso, que ele falou lá na década de 60, ele falou assim: o júri é muito bacana, mas é incompetente. Então, falou isso. Nossa, é uma coisa antiga. Falar o júri é muito simpático, muito bacana, mas totalmente incompetente. Então não adianta você escolher um vereador que seja incompetente. Ele tem que saber o que está fazendo ali. Ele tem que estar ali para defender a cidade, não é para defender o próprio bolso, nem defender a assessoria dele. Ele tem que defender a saúde. E defender a saúde não é você ir na porta do hospital, ficar fazendo escândalo, não. É você antes olhar o orçamento, saber quanto está sendo gastado na saúde, quanto está sendo gasto em cada injeção, em cada insumo, se está gastando direitinho, se está fazendo a licitação no tempo certo para não faltar o remédio para a dona de casa. Porque é o seguinte, o canalha que rouba o dinheiro da saúde, ele é tão assassino como quem puxa um gatilho.
Porque ele mata o velhinho, porque faltou remédio. Ele mata a criança que faltou remédio, que não tem hospital. E ele assassina o próprio futuro da cidade. A consequência é tão grave como o imediato, né? Sim, e a gente tem que ter essa consciência. Então, o vereador, ele tem que ter consciência disso, tem que ter consciência que não ir na frente da escola para fazer escândalo, mas antes olhar o orçamento, saber quanto está sendo gasto para comprar as roupas, quanto está sendo gasto para pagar o salário de cada professor, se estão recebendo direito. É isso que o vereador tem que fazer, é antes, não é depois. Então, demais, resumindo, e é importante saber, o papel principal do vereador é ele fiscalizar o orçamento do município. Sim. E se ele não o faz, a consequência é grave. Sim. Então o vereador não foi feito para dar cesta básica, não foi feito para fazer essencialismo, não foi feito para arrumar cal, né? Não. A gente tem que comunicar isso às pessoas para entender o seguinte, por que acontece tudo isso no fato. A culpa do vereador não só, a culpa é maior nossa, do eleitor, do povo, que não cobra o vereador, que não sabe qual o papel que ele tem que exercer, a importância que ele tem dentro da Câmara, e se ele está discutindo o que é bom ou ruim para a cidade. E aí é uma pergunta bem cabível que você é um comunicador. Você acha que essa Câmara atual ela discute de fato o que a cidade precisa? Não discute. E muitas vezes por falta de competência. Não é nem por má fé. É porque eles não têm ideia do que eles podem fazer. Pessoal, quando alguém for te comprar seu voto, não esqueça que por trás daquela nota de 100, 150, tem um anzol. E você vai morder como se fosse um peixe ali. E aí você vai dar o poder para essa pessoa, para ela escolher quanto você vai pagar de passagem de ônibus, quanto você vai pagar de IPTU, se a cidade vai estar esburacada ou não, se você vai ter saúde ou não. Aqueles R$100, você está jogando fora o seu direito de fazer sua cidade melhor. Então é o seguinte, não aceite. Olha, aqueles R$100 saem muito caro. Sai muito caro para você. O povo tem percebido um pouco isso, viu, Roberto? Eu vou passar pelo número, para você entender. Na última vez que eu levantei, foram quase 300 mil pessoas em Guarulhos, no universo de 900 mil, que não resolveu votar em ninguém. Não resolveu votar em ninguém. Ou votou nulo, ou votou branco, ou nem foi votar. Eu acho que papel tem que ser desenvolvido, as pessoas têm que procurar sim o seu candidato, tem que procurar cobrar deles o que vai ser feito pela cidade e se manifestar. Porque quando não você só antes, mas também depois. E depois, não é dar um cheque em branco e falar, elegi você, agora acabou. Não. E é isso que faz. Eu acho que a pressão popular faz com que os vereadores, faz com que a Câmara Municipal se fique meio assim, calma aí, estou com o povo todo nas minhas costas. Se eu aprovar um projeto de lei que vai contra os meus princípios, vai contra a cidade, faça com que o vereador trabalhe mais e convença os próximos. Ah, mas é difícil acontecer isso? Não sei se é difícil. Eu sei que a gente parece que vive num mundo, como você falou, eu ser honesto, eu ser correto, eu procurar privilegiar quem é mais pobre ou quem que precisa, é errado? Ou a gente vive num mundo hoje em dia que é isso? Para que foi eleito o vereador? Para que o cristão foi feito? Para que Jesus morreu na cruz para salvar tanta humanidade? Por que a gente passa, né? Começa como cristão, mas começa com uma questão de amar ao próximo. Se eu não sou capaz, né? Como é que a gente pode fazer? É verdade. Bom, então, o momento é possível do Roberto em duas vezes. Foi na redação e em 2016, quando criou a TBL Comunicação. É verdade, isso? verdade. Então tá legal. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Agradeço você aí por mais audiência. Te encontro no próximo programa, é possível. Um abraço.